O que é constelação familiar? Meu nome é Sérgio Palheiros, eu sou terapeuta e facilitador em constelações familiares e vamos gravar uma série de vídeos sobre introdução aos temas e os conteúdos da constelação familiar. Nesse primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre o que é constelação. Talvez uma resposta simples seja difícil porque é um assunto muito complexo. Mas eu vou tentar colocar os principais pontos para que a gente possa conversar um pouco sobre esse fascinante tema das constelações. Bem, o termo fundado pelo alemão Bert Hellinger, que faleceu tem 2 anos, ele na verdade, a tradução dele era colocação familiar, ou seja, ele representava o estudo e o método pelo qual nós pudéssemos entender a nossa colocação no nosso grupo social, na nossa família. E que impacto, e que dinâmicas, e que valores, e que crenças, e que emaranhamentos, que é o termo que ele usava, nós trazemos dessa relação e dessa formação no grupo familiar e no grupo social que nós fazemos parte. As constelações familiares, portanto, são um método amplo sistêmico. O que quer dizer? Que a sua teoria se fundamenta na ideia de que o ser humano não se desenvolve sozinho, de que ele está ligado de maneira muito profunda aos entes familiares e às relações impactantes na sua vida. Que ele não é uma tábula rasa que nasce sem carregar nada dentro dele, ou que tudo depende de sua mera elaboração do seu mundo interior. A visão do método da constelação familiar sistêmica visa entendermos como nós nos construímos enquanto indivíduo, como esses impactos afetivos da nossa família direta, pai, mãe, avós, tios, acontecem irmãos, acontecem conosco, e também estudar e entender quais são as dinâmicas e os impactos da nossa família um pouco mais longínqua. Nós temos avós, bisavós e tataravós. Bert Hellinger dizia que até 7 gerações diretas poderiam interferir, sendo as 3 gerações anteriores, até os bisavós, mais prementes nos impactos que tem sobre os sucessores, em eventos importantes, pelo menos. As constelações familiares, então, são um método sistêmico, ou seja, nós visamos a analisar e entender as dinâmicas sistêmicas, ou como funcionam os sistemas familiares e sociais, e como esses indivíduos que fazem parte desse sistema são afetados e são constituídos baseado nessa experiência, nesse aprendizado em comum. Sendo assim, Hellinger, baseado em uma série de conteúdos, que nós vamos falar um pouco mais para frente, ele elabora um conjunto complexo de entendimentos sobre os sistemas e principalmente sobre as relações. A constelação familiar é um processo de conhecimento e terapêutico que visa entender as relações humanas, principalmente as relações familiares, como elas se desenvolvem, como elas são impactadas e as principais dificuldades, os principais padrões em que trazemos de nossa família e como esses relacionamentos nos impactam e fazem parte de nós para os nossos relacionamentos futuros. Nada fica em vão. Hellinger demonstra que impactos significativos na nossa família, intensos e mesmo nas relações que nós vivenciamos, casamentos, noivados, traumas grandes, pessoas que nos fizeram um grande mal à nossa família, esses impactos fazem parte do nosso sistema. E o sistema, nós vamos chegar um pouco mais adiante a falar dele, ele visa se reequilibrar. E é por isso que essas dinâmicas inconscientes em desarmonia e as dinâmicas inconscientes em harmonia fazem parte do sistema. Porque o que me ocorre de uma maneira drástica e que afeta o que ele vai chamar depois, posteriormente, de ordens do amor, que são as perspectivas que ele compreende de como a natureza humana e das relações operam, as 3 leis básicas, são desarmonizadas, todas elas têm impacto sobre o sistema, então, sobre os indivíduos. Nas constelações familiares sistêmicas, nós temos a oportunidade, então, de entender o que está nesse inconsciente individual
e que esse inconsciente individual permeia e recebe impactos e formações do meu inconsciente familiar e também do meu inconsciente coletivo, né? Indiretamente. Ou seja, quem eu sou, a minha constituição, a minha personalidade, crenças e valores, dificuldades e potências, algumas delas, elas se originam do que eu fui formado na minha família, de como eu me formei através das minhas relações intensas que eu tive, de como os impactos dos meus antepassados em suas dinâmicas familiares puderam passar não apenas com a genética, a cor dos meus olhos, a altura, mas também padrões positivos e negativos. Todos eles foram passados para esse grupo familiar, para esse clã. Mas, posteriormente, nós iremos falar um pouco dessas leis sistêmicas, vai ficar mais claro de como ocorrem esses desequilíbrios. Mas nesse vídeo, então precisamos entender que nós analisamos o sistema e que o indivíduo faz parte. Então nós vamos objetivar entender qual é a dinâmica sistêmica, quais são os impactos diretos, quais são os impactos indiretos que habitam o meu inconsciente. Um outro pilar importante de entender é que nós trabalhamos do ponto de vista desse inconsciente individual e dessa relação desse inconsciente familiar. Ou seja, nós temos uma consciência aqui cognitiva, né? Racional, nós estamos conversando, entendendo, raciocinando. Nós temos um extrato da nossa consciência que nós chamamos de inconsciente ou subconsciente, que é uma condição do meu ser, da minha personalidade, um nível de consciência em que ele fica num segundo plano. E lá se encontra tudo que foi reprimido, todos os impactos das emoções, das relações que eu tive, valores e crenças, todos os impactos afetivos, todas as informações dos meus antepassados estão nesse segundo plano, operando nesse inconsciente e chegam no meu consciente em forma de como eu sinto, vejo, entendo e reajo automaticamente. É nesse extrato inconsciente que nós operamos e trazemos à consciência a informação que está lá. Pois nada se perde, tudo está guardadinho. Certo? Então, a constelação permite projetarmos essa dinâmica inconsciente, esses impactos diretos de relações, esses impactos da minha família direta e indireta, que fazem parte da minha constituição e que se impactaram em mim. Projetamos isso para fora de um método que eu possa ver. Entender que naquela questão que me gera dor, qual é a dinâmica que se encontra por trás. Qual é o padrão, qual é o trauma, qual é o conflito, qual é a desordem, ou qual é a ordem que essa família vivencia e que eu, como parte da minha família, também vivencio, porque eu faço parte dela. Nós fazemos parte de grupos e para pertencer a estes grupos, nós aderimos inconscientemente a certos valores e padrões desse grupo. Nós aprendemos e nos formamos enquanto indivíduo baseado nas experiências que tivemos diretamente com a nossa família ou nesse conjunto de informações que nos foi passado de modo inconsciente. Levamos isso para nossas relações, para o nosso trabalho, para como nós nos vemos, nos enxergamos e reagimos ao mundo. Todas as informações da modo como lidamos com o mundo advém da família? De modo nenhum. Mas basta imaginarmos, então, que temos um terreno. Nesse terreno, há vários tipos de solo. Um solo mais arenoso, um mais pedregoso, um com espinhos, uma terra adubada. Cada uma das sementes cai desse solo e emergiu e se construiu de uma dada maneira. Isso é o que recebemos da nossa família, o solo e o local onde nascemos. Como essa planta vai se desenvolver, o sol, as pragas, a chuva, como ela vai lidar com esse solo, essas informações dependerão da própria estrutura de como essa personalidade vai lidar e se desenvolver. Mas isso que foi nutrido e impactado faz parte de nós, não tem como mudar. Assim como eu não posso mudar a cor dos meus olhos, mas eu posso lidar, né, com o que eu recebi. Isso sim. Como nós estamos falando de dinâmicas emocionais, crenças, podemos ver essas crenças, ver esses valores, ver isso que eu estou emaranhado inconscientemente em dinâmicas da minha família, que também são minhas, né? Não é a culpa do outro, eu também faço parte. Por fazer parte dessa família, eu tenho sintonia com esta família e com necessidades próprias à minha colocação familiar que me levam a aprender e experimentar dinâmicas que me são necessárias. Só que às vezes essas dinâmicas são muito impactantes,
nós não damos conta e adoecemos, nos emaranhamos. Às vezes ficamos repetindo questões que poderiam ser aprendidas e superadas de uma outra maneira. Então, há 2 métodos de constelar para que a gente possa ver essas dinâmicas e esses impactos. Um método em grupo, onde a pessoa que constela, por exemplo, vou tratar um trauma, um conflito, uma relação conflituosa com um parente, o impacto de uma mãe no pai, a maneira como eu me vejo, um problema na minha existência que tem origem nessa dinâmica familiar. Então, vêm pessoas representar. O que são essas pessoas? As pessoas vêm trabalhar na sua vivência, elas vão representar essas pessoas. Um será o pai, outra a mãe, outra questão, outro um sentimento. Essas pessoas que representam, elas também estão se beneficiando e se tratando, nós vamos falar posteriormente, mas elas que vão ter as informações. Quando escolhemos uma pessoa para representar o pai ou a mãe de alguém e abrimos esse inconsciente individual e coletivo, as pessoas que representam vão colher as informações através delas, em forma de sentimentos, sensações, percepções, ideias, aversões, desejos, sem conhecer a pessoa, sem conhecer a história daquela família, porque nós, quando fazemos a constelação em grupo, na grande parte fazemos ela de modo velado, ou seja, nós não falamos o tema para os representantes, para preservar a intimidade de quem constela e não induzir. No final, apenas dizemos para os representantes, para que eles possam elaborar o que vivenciaram. Você foi pai, você foi mãe, você foi o sentimento X, para que ele possa trabalhar aquela experimentação e aquele entendimento dele. Mas o tema não falamos. Então, os representantes não sabem quem são. Vão apenas confiar no que chega através deles. Então, nós fazemos um diagnóstico para entender o que está desequilibrado e de onde vem, e o objetivo é chegar numa solução, numa imagem adequada. Porque aquilo que se projeta ali fora é uma projeção desse inconsciente individual. Nós vamos ver de maneira bem clara o que está acontecendo e vamos tentar, dentro das leis sistêmicas, gerar uma ordem, uma ressignificação, ultrapassar uma dinâmica que está adoecida para gerar uma dinâmica, uma ordem, um entendimento, uma ressignificação que traga força, que traga solução, que movimente aquele sistema e aquelas dinâmicas dentro de você de modo mais saudável para mover recursos dentro de você, trazer, mudar a forma como você vê, entende, compreende, reage e aquilo que você está aderindo inconscientemente dessa família fazendo parte de você, aquilo que não foi possível lidar de uma maneira clara, né? e mais adequada. Então, a partir do momento que isso é trabalhado e entendido, isso vai se tornando ao decorrer dos dias, das semanas, consciente. E aí se você tem então a possibilidade de ter um entendimento, uma ressignificação, uma clareza e poder colocar aquela maneira de ver, de sentir nova na vida. Isso é muito importante. A constelação não é mágica, não vai virar a chave 100%. Te traz um entendimento inicial e vai mover no seu inconsciente essa nova imagem, essa nova ressignificação, esse novo impacto que a gente mexeu lá fora. Quando a gente mexe lá fora, nessa constelação, na verdade estamos mexendo dentro do meu inconsciente para reformular a maneira como somos impactados, vemos, lidamos, compreendemos, reagimos, para que possamos reagir, ver e lidar e de uma maneira mais saudável. Esse é o objetivo. Então, o indivíduo colocar isso em ação, quando ele chega à consciência, à compreensão. O segundo método é um método individual. Nós usamos apenas âncoras, então fica apenas o constelador e o constelado. Usamos às vezes bonequinhos de madeira que vão representar então o pai, a mãe, a pessoa X, Y, Z, a questão. E o constelado, quando abrimos a constelação, é que vai perceber todas as informações. É um pouco mais intenso desse ponto de vista para ele, porque eu vou colocar você no lugar da mãe, do pai, da pessoa X, daquela pessoa que te fez alguma coisa que te gerou sofrimento. E todas as informações sensoriais, sensações físicas, emoções, percepções vêm através de você. Você vai me relatando, nós vamos entender o que acontece, e do mesmo modo que a constelação em grupo, vamos então trabalhar para gerar um equilíbrio, uma reconfiguração daquela dinâmica inconsciente, gerando um processo de ressignificação, reordenação, uma melhor solução possível. É importante dizer que a solução possível não vem do constelador. É o próprio campo de informações do sistema, ou seja, o próprio conjunto de regras do sistema que
guia para que o melhor seja feito para aquele sistema e para todos os membros, o mais saudável. O constelador apenas é um facilitador de gerar a solução mais adequada, a reconfiguração mais adequada, a ressignificação mais adequada, para gerar uma ordem mais saudável dentro dessas configurações, desses impactos que estão dentro de você e no seu sistema. E há outros métodos, né, individuais, como a constelação interna. E ao invés de a gente projetar para fora em bonequinhos, para te colocar no lugar de cada um desses representantes, de modo que você possa perceber, fazemos uma constelação dentro de você. Como sou hipnoterapeuta, eu uso também técnicas da hipnose para ajudar você a ter um aprofundamento, um estado de transe leve e ter uma clareza, uma perspectiva bem clara, estando lá vivenciando mais intensamente e claramente. E nesse mundo interior que a gente cria, esse campo de constelação, vamos colocar você lá, vamos colocar esses personagens que são impactantes do seu sistema, e você vai se colocar, assim como faria com os bonequinhos, se colocar no lugar de cada um deles, podendo ter a oportunidade, então, ter a perspectiva e o sentimento, a dinâmica que aconteceu com cada um daqueles membros que te impactam dentro de você, para que haja do mesmo modo uma solução, uma reconfiguração, uma ressignificação, um movimento de ordem. E há outros métodos, como o método de papéis, por exemplo. Nós escrevemos numa folha de papéis nomes para as pessoas e colocamos essa pessoa, quando abrimos a constelação, sobre esses nomes. E do mesmo modo como se fosse bonequinho, quando numa constelação você é colocada sobre o nome daquela pessoa que representa, vai chegar em você as informações que já estão nesse inconsciente familiar, que já estão dentro de você, são projetadas. Então isso é uma constelação familiar. Um método de trabalhar as nossas questões afetivas, psíquicas, crenças e valores que tem a ver com a nosso impacto sistêmico, familiar, né? E não apenas familiar, de impactos de pessoas que foram significativas, tanto positiva quanto negativamente ao sistema. Quem não conhece a constelação familiar, é um conhecimento muito profundo, muito revelador, traz muito entendimento e traz um processo de reconfiguração, de reordenação, de ressignificação muito profundo, muito transformador, que capacita a pessoa a ter uma compreensão mais clara e movimentos mais saudáveis dentro da sua família e dentro da sua própria vida nos diversos campos. No próximo vídeo, vamos falar de outros tópicos importantes de temas das constelações. Até mais!